que realmente move as guerras? O que acontece nos bastidores das grandes crises internacionais? E como decisões tomadas em capitais distantes podem transformar o destino de países, povos e continentes inteiros? Enquanto os acontecimentos dominam as manchetes, as causas profundas muitas vezes permanecem ocultas. Por trás de cada conflito, de cada aliança, de cada disputa por influência, existe uma complexa interação entre poder, geografia, economia, história e estratégia. Se você busca compreender não apenas o que acontece, mas por que acontece, seja muito bem-vindo ao Café no Fronte. Eu sou Sagran Carvalho, historiador e analista geopolítico. E neste canal exploramos os eventos que moldam o mundo contemporâneo por meio de uma abordagem fundamentada em fatos, contexto histórico e análise estratégica. Aqui, acreditamos que os acontecimentos do presente não podem ser compreendidos sem olhar para o passado. Por isso, nossa missão é simples e objetiva: geopolítica, guerra e poder explicados como história viva. Prepare seu café, acomode-se e venha conosco entender os conflitos, as disputas de poder e as transformações que estão redesenhando a ordem internacional. Vamos ao tema de hoje. A decisão de Teherã de descartar qualquer negociação com a administração Trump até o término de seu mandato sinaliza mais do que um impasse diplomático. Revela uma estratégia de longo prazo baseada na gestão calculada da tensão regional. As declarações atribuídas a Majid Shakeri, assessor do presidente do parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, indicam que a liderança iraniana considera o fator tempo um instrumento de poder tão relevante quanto seus recursos militares, energéticos e nucleares. Em postagens e entrevistas recentes, Shakeri reforçou que Trump não chegará a um acordo conosco, nós o acompanharemos até o fim do seu mandato, e defendeu explicitamente a gestão de um processo de nem guerra nem paz, até o ponto da vitória, com ênfase em negação, ambiguidade e paciência estratégica. Essas declarações circulam principalmente nos veículos iranianos e contas especializadas e encontram eco em análises recentes, como a publicada no The American Conservative no início de agosto de 2026. Na qual Shakeri e outros interlocutores em Teherã expressam ceticismo quanto à possibilidade de um acordo com a atual administração americana. A lógica subjacente é evitar tanto a escalada para um conflito aberto quanto a assinatura de um acordo percebido como capitulação política. Em vez disso, Teherã aposta na manutenção de um estado de pressão controlada, preservando a ambiguidade estratégica e ampliando sua capacidade de influência por meio de aliados regionais e instrumentos de dissuasão indireta. Essa abordagem não é nova na doutrina iraniana. Há décadas, o regime equilibra demonstrações de força com a contenção de hostilidades diretas em território nacional, priorizando proxies, operações assimétricas e o uso de pontos de estrangulamento energéticos. Shakeri, que participou de equipes de negociação anteriores, inclusive no processo que levou ao Memorando de Entendimento de junho de 2026, tem insistido publicamente que a confirmação pública de negociações com os Estados Unidos seria pura loucura, e que a via vencedora passa pela negação e pela paciência. Em postagens suas de julho e agosto de 2026, ele chegou a afirmar que a República Islâmica deve aceitar administrar o país por cerca de 10 anos em um ambiente de nem guerra e nem paz, argumentando que o reconhecimento prático dessa realidade
reduziria o risco de um conflito total. As exigências apresentadas, compensações financeiras da ordem de centenas de bilhões de dólares, desbloqueio de ativos congelados e retirada das forças americanas da região, possuem reduzida viabilidade prática no curto prazo. Funcionam, sobretudo, como uma linha de partida deliberadamente inaceitável para Washington, reforçando a narrativa de resistência e legitimando a recusa do diálogo direto. No contexto do Memorando de Entendimento de junho de 2026, mediado por Paquistão e Catar e assinado em meio a um frágil cessar-fogo, as discussões envolveram um plano de reconstrução e desenvolvimento estimado em cerca de 300 bilhões de dólares, a liberação de ativos congelados. Relatos apontavam cifras iniciais em torno de 12 a 24 bilhões, com menções à metade imediata e o restante em fases posteriores, e a reabertura do Estreito de Hormuz. Fontes iranianas e relatórios contemporâneos indicavam que Teherã vinculava o avanço das conversas à implementação concreta dessas medidas, incluindo alívio de sanções sobre petróleo e petroquímicos, por meio de licenças temporárias americanas. No entanto, o acordo preliminar se deteriorou rapidamente após incidentes no Estreito e acusações mútuas de descumprimento, levando à reimposição de bloqueios e à suspensão de alívios. No centro dessa disputa permanece o Golfo Pérsico. A retórica em torno do Estreito de Hormuz continua sendo uma das principais ferramentas de pressão iranianas. O estreito, por onde historicamente transitava cerca de 1/5 do petróleo mundial e volumes significativos de gás natural liquefeito, tornou-se o principal ponto de alavancagem após o início das hostilidades em fevereiro-março de 2026. Embora um bloqueio prolongado e total seja militarmente difícil de sustentar diante da superioridade naval ocidental e das rotas alternativas, incluindo a costa omanense, a simples ameaça de interrupção combinada com ataques seletivos a embarcações e a exigência de autorização iraniana para a passagem elevou o prêmio de risco nos mercados e ampliou a relevância estratégica de Teherã. Dados de rastreamento marítimo de agosto de 2026 indicam tráfego drasticamente reduzido. Em alguns períodos recentes, apenas uma dezena ou menos de embarcações atravessaram o estreito em 24 horas, em contraste com mais de 100 a 130 diárias em condições normais pré-guerra. O Irã estabeleceu entidades como a Persian Gulf Strait Authority para reivindicar controle administrativo, enquanto os Estados Unidos reforçaram um bloqueio naval em resposta a ataques iranianos a navios comerciais e a alvos em países do Golfo. Conversas com Omã sobre rotas temporárias avançaram, mas autoridades iranianas, incluindo os ministros das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e o Conselho Supremo de Segurança Nacional, condicionaram a reabertura plena a exigências como o fim do bloqueio, a retirada de forças americanas, o pagamento de reparações e o fim de ameaças. A aposta iraniana repousa na convicção de que a resistência econômica interna, combinada ao apoio político e comercial de parceiros como China e Rússia, permitirá atravessar mais um ciclo de pressão máxima norte-americana. Contudo, essa estratégia carrega riscos significativos. O aprofundamento das sanções, uma eventual ação militar preventiva contra instalações nucleares ou uma deterioração econômica mais severa podem reduzir a margem de manobra do regime. Dados recentes ilustram a pressão. As exportações de petróleo iraniano caíram para níveis próximos de zero em julho de 2026, após a reimposição do bloqueio, eliminando uma receita que,
em bases anualizadas, representa cerca de 11% do PIB. O Fundo Monetário Internacional projeta contração do PIB iraniano de 5,4% em 2026, com inflação média de 68,9%. Relatórios indicam queda acentuada no consumo de laticínios, redução de cerca de 2/3 desde 2010, restrições a medicamentos e compressão do poder de compra das famílias. As reservas cambiais utilizáveis já estavam estimadas em níveis modestos antes da guerra, e o estoque de petróleo em flutuação disponível para a venda diminuiu. Embora a China continue sendo o principal destino residual do petróleo iraniano, muitas vezes com descontos e por meio de mecanismos de escambo que beneficiam entidades ligadas à Guarda Revolucionária, a capacidade de sustentar o esforço de guerra e as despesas internas sob essas condições é limitada. Historicamente, a estratégia iraniana de paciência estratégica, ou nem guerra nem paz, tem raízes na experiência da guerra Irã-Iraque entre 1980 e 1988 e na doutrina de defesa avançada desenvolvida nas décadas seguintes. O regime evitou, sempre que possível, o confronto direto total com potências superiores, preferindo proxies, Hezbollah, Houthis, milícias no Iraque e na Síria, capacidade de mísseis e drones e o controle de pontos de estrangulamento. A retirada americana do JCPOA em 2018 e a política de pressão máxima do primeiro mandato de Trump reforçaram a percepção em Teherã de que acordos com Washington são frágeis e sujeitos à reversão. O memorando de entendimento de junho de 2026 representou uma tentativa de estabilização temporária após meses de conflito, incluindo a reabertura parcial do estreito e um período de 60 dias de alívio de sanções sobre petróleo. No entanto, incidentes como ataques a navios em junho e julho, retaliações americanas e a declaração de que o acordo não estava mais em vigor levaram ao colapso da trégua. Shakeri e vozes próximas a Garibaf interpretam esses episódios como confirmação de que um acordo sustentável com a atual administração americana é improvável, preferindo gerir a tensão até 2029. Para Washington, a recusa iraniana confirma a continuidade de uma rivalidade estrutural que transcende governos e ciclos eleitorais. A administração Trump tem combinado pressão econômica, presença naval no Golfo e disposições de força com tentativas de mediação regional. Para os aliados regionais dos Estados Unidos, especialmente Israel e as monarquias árabes do Golfo, a postura de Teherã reforça a percepção de que a disputa entrou em uma fase de contenção prolongada, marcada por confrontos indiretos, competição estratégica e permanente risco de escalada. Israel, em particular, mantém a prioridade de impedir o avanço do programa nuclear iraniano e de degradar a rede de proxies. Países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar buscam equilibrar contenção com canais diplomáticos, enquanto a reabertura do estreito afeta diretamente suas exportações de petróleo e gás. Mais do que uma simples negativa às negociações, a posição iraniana demonstra que Teherã pretende transformar o tempo em seu principal campo de batalha, apostando que a persistência política e a resiliência estratégica poderão produzir resultados mais favoráveis do que qualquer acordo firmado sob pressão. Essa aposta, no entanto, depende de variáveis externas e internas difíceis de controlar. A capacidade de manter coesão social sob inflação elevada e escassez, a continuidade do apoio chinês e russo em meio às suas próprias prioridades,
a disposição americana e israelense de evitar ou executar ações preventivas, a evolução do tráfego marítimo no Estreito de Hormuz, onde o volume reduzido já eleva custos globais de energia e seguros. Dados de rastreamento de agosto de 2026 mostram o estreito em situação de tráfego quase paralisado, com bloqueio americano ativo e exigências iranianas de concessões adicionais antes de qualquer reabertura plena. Em termos práticos, a estratégia de gerenciar o processo de nem guerra e nem paz implica manter a capacidade de dissuasão, mísseis, drones, proxies e controle do estreito, enquanto se busca alívio econômico seletivo por meio de intermediários e parceiros não ocidentais. Shakeri tem argumentado que confirmar publicamente negociações enfraqueceria a posição iraniana, pois o lado americano operaria abaixo do limiar da guerra total devido a limitações políticas e militares. Ao mesmo tempo, analistas apontam que prolongar esse estado de tensão eleva o custo interno. Erosão das reservas, degradação da infraestrutura energética atingida durante o conflito e pressão sobre a população. O regime tem historicamente priorizado a sobrevivência política sobre o alívio econômico imediato, mas a magnitude da contração projetada para 2026 testa os limites dessa preferência. A disputa também se desenrola no terreno narrativo. Teherã apresenta a recusa de negociações como prova de independência e resistência a imposições externas, enquanto Washington e aliados a interpretam como evidência de que o Irã não busca um acordo genuíno, mas sim a consolidação de ganhos assimétricos, controle do estreito, preservação de capacidades nucleares e de mísseis e manutenção da influência regional. As condições iranianas de compensação de centenas de bilhões, retirada militar americana e liberação plena de ativos funcionam como marcadores de soberania, mas também como barreiras que tornam o diálogo direto improvável sob a atual administração. Relatos do processo de junho de 2026 mostram que até mesmo a liberação parcial de ativos gerou controvérsias sobre o controle dos fundos e seu uso, com o Irã insistindo em autonomia total. Em resumo, a postura articulada por figuras como Majid Shakeri reflete uma avaliação de que o tempo favorece a resistência calculada em detrimento de concessões rápidas. Essa avaliação se baseia em lições da última década, da saída americana do JCPOA à dinâmica do conflito de 2026, e na percepção de que pressão máxima americana tem custos elevados, mas não elimina necessariamente a capacidade iraniana de impor custos assimétricos. O sucesso ou fracasso dessa estratégia será medido nos próximos anos pela resiliência econômica interna, pela manutenção ou erosão do controle sobre o Estreito de Hormuz, pela evolução do programa nuclear e pela capacidade de evitar uma escalada que o regime não possa gerir. Enquanto isso, o estado de tensão controlada permanece o quadro operacional dominante, com o risco permanente de que incidentes localizados se transformem em confrontos mais amplos. A decisão de aguardar até janeiro de 2029 não elimina a rivalidade estrutural. Apenas redefine o calendário no qual ambas as partes pretendem gerir seus interesses e riscos. Chegamos ao final de mais uma análise. Muito obrigado por acompanhar o Café no Front e dedicar parte do seu tempo para compreender os acontecimentos que moldam o cenário internacional. Se este conteúdo agregou valor ao seu conhecimento, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe seu comentário.
Sua participação ajuda a enriquecer o debate e fortalece nossa comunidade. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares e colegas interessados em história, geopolítica, defesa e relações internacionais. Não se esqueça de seguir também nossas redes sociais. Todos os links estarão disponíveis na descrição do vídeo para que você acompanhe conteúdos exclusivos, atualizações e análises diárias. E se desejar apoiar diretamente este trabalho, contribuindo para a expansão do projeto, melhoria dos equipamentos, aquisição de fontes especializadas e produção de novos conteúdos, o Pix de apoio também estará disponível na descrição. Seu apoio é fundamental para que o Café no Front continue crescendo e produzindo análises independentes, aprofundadas e acessíveis a todos. Eu sou Sagran Carvalho. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.